Público. Olá, eu sou Dora Kramer e esses são os meus amigos aqui, companheiros do videocast Não É Bem Assim. Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. E antes de eu falar sobre o que a gente vai conversar hoje, seu like, inscreva, compartilhe, dê uma força pra gente. E o nosso assunto de hoje é política internacional com o rebatimento na política nacional. Por que eu estou falando isso? Por causa da crise da Venezuela, que a cada dia, ou a cada semana, a cada momento, nos proporciona um novo fato, não é? Que levam no conjunto o Brasil a perder o que lhe restava de credibilidade internacional, que foi bastante agredida pelo Bolsonaro. O Lula se candidatou a recuperar, né, e está em grande medida contribuindo para a erosão dessa imagem internacional. E o fato da semana que eu me refiro é a proposta do Lula e do Celso Amorim de se fazer um segundo turno nas eleições da Venezuela. É uma maluquice, é uma esquisitice ou é coisa de quem não tem o que dizer? Você fica aí que o programa vai começar. Vamos lá, moçada? Bom, Dora, se quiserem fazer uma segunda votação na Venezuela, a primeira coisa é ter que literalmente antes combinar com os russos, né? Com os russos, com os chineses, os cubanos, os nicaragüenses e tudo mais. Anteontem, o que rolava era que os Estados Unidos estavam articulando via México, Colômbia e Brasil uma, entre aspas, uma anistia ao Maduro e seus asseclas. Aí eu fui lá me informar. Sabe quantos generais tem na Venezuela, Márcio Fortes? De 4 estrelas? Não, generais de brigada, 4 estrelas. 300. 1.000. 1.000. 1.000 generais. É anistia, mas o governo americano negou, né? Não, esse era anteontem. Aí você tinha que anistiar o Maduro mais não sei quantas mil pessoas, porque assim, o Pedro Paulo chegava ao generalato lá, não sei qual generalato, mas Pedro Paulo, você chegou ao generalato, agora você vai ser o cara também responsável pelas exportações de não sei o que lá, não sei o que, e importação de não sei o que lá, não sei o que. Você ganhava junto um cartório para ganhar, né, para ganhar dinheiro. Então você imagina a máquina de poder que tem lá dentro, entranhada, principalmente das Forças Armadas, aí de repente você vai chegar, alguém diz, olha, vou dar uma anistia geral. Não, pô, que isso? Né? O Marcelo caiu na armadilha do Lula, com essas suas observações. Não, deixa eu só concluir, então, para eu cair direto na armadilha do Lula. E hoje, no jornal, ontem, diz que o México resolveu sair das negociações de uma maneira abrupta. Gente, viu que era uma fria, não é abrupta, apenas viu que era uma fria. Enfim, agora eu passo a bola para o Márcio, porque realmente é muito estranho isso. Eu sei, mas armadilha que caiu a armadilha é que o grande erro... Vamos lá. O Brasil voltou. Houve a eleição do Lula. O Brasil voltou. Voltou em vários aspectos, tal e coisa, mas também no prestígio internacional do país, na capacidade do país influenciar no mundo, ocupando a sua posição que merece ter e que deve ter pela dimensão, pela diversidade, pela atualidade e pela tradição. Tá bem. Então o Brasil voltou. Antes da posse, o presidente Lula foi ao Egito participar da COP e não sei o quê. Antes de tomar posse, o presidente da França, Macron, recebeu no Champs-Élysées com honra de chefe de Estado que ele não era. Por quê? Na expectativa de que a parte internacional do Brasil voltasse de forma altiva a uma dimensão e uma importância que tinha tido. Foi lá, Sharm el-Sheikh? Sim, foi lá, de Abu Dhabi, sei lá onde. Daí o Brasil conquistou a COP30 ano que vem, vai ser em Belém do Pará. Daí o Brasil vai sediar esse ano, está sediando esse ano, as múltiplas reuniões do G20 aqui no Rio de Janeiro, e vai ter a grande reunião do G20 aqui no Rio de Janeiro em novembro, que vai ser uma reunião de 100 chefes de Estado, sei lá, 20 chefes, tanto que é G20, 20 chefes de Estado. Então essa é a coisa importante do Brasil. Tem reflexo no Brasil? Tem, claro. Na política interna? Tem. Melhora a nossa economia, nós podemos exportar mais, somos mais confiáveis, o nosso direito passa a ser mais respeitado e tal. E a opinião pública sente isso também, se orgulha, etc, etc. Mas aí
mostra a fragilidade pessoal do Lula, os erros que eventualmente cometa, assessorados ou não pelo Celso Amorim, mas de qualquer forma o mundo se mudou, virou um mundo conflituoso, tem uma guerra no Oriente Médio, tem uma guerra na Rússia com a Ucrânia, tem a guerra lá a ameaça de invasão em Taiwan e tal, aquela coisa toda, e o esquerdismo brasileiro, velha guarda, demodê, antiquado, olhando para trás, se aferra a uma coisa que é esquisita, que é uma espécie de anti-americanismo. Todo mundo que é contra os americanos é meu aliado. Então a Rússia é minha aliada. Daí a Ucrânia não é minha aliada. Daí o Irã não é meu aliado, porque está agredindo Israel. Israel é a favor dos Estados Unidos e tal. E aí você começa a misturar as coisas pelas políticas internas dos vários países. Então, na Nicarágua uma ditadura ostensiva. Na Venezuela uma ditadura muito ostensiva, mas disfarçada de democracia, porque tem uma eleiçãozinha de vez em quando. Aí o governo brasileiro, que não tem nada a ver com isso, mistura as nações, a sua posição internacional, com as questões internas de cada país. Não tem que entrar nessa. Você tem que manifestar a sua liderança na América Latina, a sua posição no mundo, sem querer saber se o cara tem segundo turno, se não tem segundo turno. Isso não nos cabe dizer. Nos cabe questionar a eleição pela parte externa, vendo como foi feito, quero as atas, as atas são boletins de urna, aquilo que aqui no Brasil se chama boletim de urna, lá na Venezuela se chama atas. As atas de várias eleições, ouvir os argumentos da oposição, que teve mais voto, mas diz que perdeu, e aquela coisa toda, e manifestar como outros países fizeram assim, como o Chile fez, não reconhecer o resultado proclamado das eleições da Venezuela. Ponto. Ficar dizendo, porque votou errado, porque o analfabeto não vota, porque o exterior não vota, não sei o que e tal, aquela coisa toda, ou porque a propaganda do Netanyahu é errada, e porque não é nosso assunto. Quando a gente quer entrar no interior da política dos outros países, a gente dá direito ao mundo de entrar na nossa política. Aí nós vamos constatar que aqui tem muita coisa errada, como a Dora está cansada de dizer e até escrever, né? Tem os orçamentos secretos, isso, aquilo. Eu não sou isso. Não. Você que vai falar? Pode falar. Não, a questão que a Dora até abriu com maluquice, né? O que é isso, né? Eu acho que essa situação é uma situação de não ter posição. O pior é que o Brasil tá agindo, não ter posição é uma posição política, né? A gente sabe disso. Mas a política é o laissez-faire, né? Deixa acontecer, porque o que está acontecendo é isso. Quando você inventa um segundo turno, quando você, em vez de pegar e criticar, essa eleição do jeito que foi, não dá. Isso tá claro que não dá. Mas o Brasil agiu errado desde o início, mandou o Amorim lá, quer dizer, em pessoa, no meio daquela situação, qual é a situação que fica um assessor da presidente com prestígio de ser ex-chanceler, né? Quer dizer, não é um assessor do presidente, como já foram outros que não tinham uma imbricação na diplomacia. Né? Era a presença, assim, de mais alto nível do mundo. Nós estávamos lá com um representante de mais alto nível. Era para chancelar o processo. Só serve para chancelar, não serve para criticar. Para criticar com uma pessoa... Você não manda. Você não manda. É que o TSE, fica ao ver que precisava, fica à distância. Estava a criticar, não foi, né? Então eu acho que tem uma atitude aí que é não atitude do governo, que ele está numa camisa de 7 varas, ele não sabe o que fazer, não sabe como agir. Então ele está se escudando no México e na Colômbia para não falar com o Maduro. O Maduro já falou, quero falar com o Lula não, eu só falo junto com os outros dois, eu não falo sozinho. E aí, vai dar em quê? O Brasil está a reboque, é isso? O Brasil, como maior liderança da região, está totalmente a reboque. Esse é o que está acontecendo. Ele não está sendo... Agora, essa proposta de segundo turno, inventar uma legislação eleitoral para um país, é mais do que tentar, como é que se diz, interferir, né? Não pode interferir, a autonomia deles para decidir. Não, o que está se pedindo não é para você decidir nada, está pedindo é para você dizer, concordo ou não concordo com o que aconteceu. É isso que o Brasil tem que emitir, uma opinião sobre o fato acontecido lá. Mas isso não emite. Fica difícil, né? Porque agora o Lula ontem até estava falando, foram cometidos vários erros, aí lembra do negócio do Guaidó, aí lembra sanções.
Mas e os erros deles cometidos? Que a foto do momento, como se diz em relação à pesquisa, a foto do momento é essa não tem o que dizer, diz qualquer coisa, improvisa. Mas o filme começa lá atrás com toda a trajetória e quando assume o governo com essa perspectiva de o Brasil voltou, faz o quê? Maduro vem numa reunião de cúpula sul-americana, é tratado há um ano, março, é tratado de maneira diferente de todos os outros, diferente, ele é recebido com todas as honras, enquanto os outros ficam no patamar. E os outros reclamam do anfitrião, o chileno e me parece que Uruguai, bom, enfim, houve uma reclamação do anfitrião dentro da casa. Ali você já vê que tem uma derrocada, né? Bom, e com influência na opinião pública brasileira. Com certeza, não só nos analistas e tal, na opinião pública brasileira. Primeiro que o Brasil perde prestígio internacional. Não só não ganha, como perde. Porque nós estamos aqui comentando isso, falando, mas o mundo inteiro também está falando. Todo mundo está observando o que está acontecendo na Venezuela. O que aconteceu na Nicarágua foi uma coisa espetacular. Quer dizer, o governo nicaragüense expulsou o embaixador brasileiro, porque não foi uma recepção, uma festa, uma solenidade. Não, o motivo qualquer não seria. Então isso aí está sendo observado, qual é a reação do Brasil pelo mundo como um todo. E o mundo como um todo implica no Brasil, sim. Nós não somos uma ilha. Principalmente quando o assunto é América Latina. Sim, e aí, discordando de alguns aqui, o mundo político brasileiro, hoje, meados de agosto, só está pensando nas eleições municipais. O mundo político. Tudo que acontece no Congresso é em função das eleições municipais. Você sabe que é, né? Que cada um daqueles deputados quer eleger um prefeito, quer eleger não sei quantos vereadores, porque isso aí é a base para a reeleição dele daqui a 2 anos e tal. Então todo mundo está atento a isso. As agendas, as viagens e as iniciativas são em função disso. Isso sofre influência da questão internacional? Sofre, porque o eleitor na ponta está vendo o que está acontecendo. Mesmo que a gente não perceba. Olha, você está certíssimo, né, nessa questão. Hoje os políticos brasileiros, aliás, eles não pensam outra coisa a não ser as próximas eleições. Sim, mas no começo porque não sobra tempo para nenhuma discussão política abrangente de interesse da sociedade. Esse é o fato real. Hoje a classe política está cada vez mais afastada da realidade da sociedade brasileira e trata dos seus assuntos, né, das suas questões, que principalmente são as próximas eleições, sejam elas quais for. No campo mais geral, né, o Poder Executivo faz parte dessa política e ele, como a gente já vem aqui falando há várias semanas, né, é um governo à deriva, desnorteado, não tem plano. Pensava-se que havia pelo menos uma estratégia para o campo de política externa. Né, começou com as reuniões lá, que o Brasil foi em Sharm el-Sheikh. Até o Brasil era tão ruim a posição na época do Bolsonaro, que o Brasil então deu uma guinada de 180 graus, tipo, agora vai melhorar. No entanto, me parece que tanto o presidente da República como seu entorno não entenderam que nesses anos todos em que eles estiveram fora do poder, o mundo cresceu em complexidade e mudou. Tanto que o Lula logo queria se meter, né, como grande líder mundial, saindo lá do Oriente Médio, como se propondo ser o mediador do conflito da Ucrânia com a Rússia e qualquer outro conflito que aparecesse lá em Gaza. O Lula era o grande xerife internacional, o rei Salomão. E aí, cara, de repente, com a evolução das coisas, dos conflitos, das crises, que culminou agora com a crise do Maduro aqui, né? O governo se mostrou absolutamente incompetente, incapaz de, primeiro, entender a questão, quanto mais saber direcioná-la. E isso mostra, o que você falou aqui, isso aqui mostra como o Brasil está enfraquecido. Quer dizer, o Brasil perde prestígio, perde a liderança natural que tinha, principalmente na América do Sul. Né? Hoje o Brasil ou não fala ou fala sozinho. E isso é coerente com o governo, que internamente também fala sozinho. Ele não, se você pensa o Brasil, para onde vai o Brasil hoje? Ninguém sabe, ninguém quer saber.
Um país que se pretende, ou pelo menos tinha liderança, por causa do tamanho, da economia, de todas as questões, era o líder da América Latina. Termina agora que o México saiu, se bem que o México é a América do Norte, né, gente? Bom, é latino. mas é latino. Mas é grudado nos Estados Está Unidos. com a Colômbia só. Ou seja, para falar sozinho, basta que a Colômbia desista, mas está praticamente falando sozinho. Isso, para quem era líder, é uma erosão de poder muito grave, não? Tá completamente. Acho que isso começa, como você falou, em 2023, quando o Maduro veio aqui, apoiando, se metendo na questão interna, né? Na hora que diz lá é mais democracia do que tem mais eleição, quer dizer, você em vez de falar, não, eu respeito e ponto, sem entrar nesse mérito, não. Mesmo. Desde o início entra no mérito internamente. Agora, em vez de pegar e só dizer, não reconheço essa eleição porque os fatos estão mostrando que, como a maioria das autoridades, né, internacionais e diversas fizeram, não. Resolve dizer que tem que ter uma nova eleição lá dentro, ou que tem que julgar assim, ou que tem que julgar assado. Quer dizer, se metendo na questão interna, né, novamente. Então, acho que a perda de espaço para poder se posicionar é o tempo todo. Quer dizer, é tudo feito de uma maneira... não tem decisão. A principal tônica é que não tem uma decisão. Ninguém decide nada, né? Ou palpita sobre internamente, mas decidir que é tomar uma decisão, não concordo, ou concordo, ou aceito essa eleição, ou não aceito essa eleição, que é o ponto onde não se chega, não se coloca. No final das contas, é muro, fica em cima do muro, sem decidir o que tem que decidir, sem apresentar uma posição. Pois é, aí quando a gente diz que o Brasil perde prestígio internacional, perde prestígio e autoridade internacional, toca numa coisa muito importante internamente do Brasil. É que nós temos aqui, já reconhecido por nós e pelo mundo todo, a maior responsabilidade no grande ativo mundial do momento, que é a questão climática. Nós temos uma enorme responsabilidade, não só pela Amazônia, mas pela biota toda, por tudo, quer dizer, o Pantanal. A gente vive hoje de exportar matéria-prima, tá certo? Proteínas, animal, vegetal e tal, aquela coisa toda, que é uma coisa diretamente relacionada à questão climática. Na questão climática, nós não podemos perder prestígio internacional. De jeito nenhum. É como os americanos perderem prestígio no Microsoft, qualquer coisa dessas, tá certo? Quer dizer, o nosso principal ativo hoje no Brasil é o nosso patrimônio ambiental. Esse patrimônio ambiental é do mundo também, porque não existe fronteira geográfica para a questão climática. Quer dizer, o El Niño, que gera enchente lá no Rio Grande do Sul, nem sei se é isso, é uma coisa que começa lá no Japão, vem através do Pacífico e tal, etc. Então, a questão climática é o patrimônio ambiental é o nosso principal patrimônio. E assim sendo, como isso é uma coisa internacional por definição, nós temos que ter autoridade internacional, que tem que passar muito por cima pela guerrinha do Irã contra Israel, que o governo brasileiro está traduzindo como uma guerrinha, tá certo? Dos anti-americanos contra os pró-americanos. E nós somos, na cabeça deles, anti-americanos. Uhum. Isso é uma coisa horrorosa. Vamos ver se nós continuaremos sendo anti-americanos, porque, volto aqui, há um processo eleitoral em curso aqui e nos Estados Unidos, que é a coisa mais importante do mundo político mundial nesse momento, é a eleição para presidente da República dos Estados Unidos. Mas nem a chancelaria chinesa ou a chancelaria da Rússia são anti-americanos. Eles são pró-Rússia, no caso da Rússia, e pró-China, no caso da Rússia. Você ideologizar. E a Índia? Não. O exemplo que a Índia está dando ao mundo, pô. Você ideologizar política exterior é uma bobagem que existe. Vocês estão dizendo que Ainda mais no mundo de hoje. Você não é anti nada, você é a favor. Quais são os interesses do nosso país? Quais são os nossos interesses? Isso é que guia. A gente não é contra ninguém, a gente é a favor dos interesses nacionais. Seja o governo de esquerda, de centro ou de direita. É um assunto de Estado. Mas não tem, para isso você tem que ter um plano, tem que ter um planejamento. Aí eu saio do geral para o particular. Aí você pega a semana passada o debate para prefeito de São Paulo,
blá, 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 mas ninguém não tem nenhuma proposta coerente, embasada, para o que se fazer numa cidade, por exemplo, que tem cerca de 50, 60 mil moradores de rua, morando na rua, tipo Bombaim, né? Mumbai. Entendeu? E aí essa política ela é rasa em todos os planos, seja no plano político exterior, seja no plano de eleição municipal. Os caras querem ganhar a eleição sem proposta. Sem ser uma pessoa, eu acho que tem que fazer isso, aquilo, o outro, vou arrumar recurso assim, dessa forma, né? Vou tirar disso para botar nisso. Não, ninguém fala disso. Não, tanto é que favorece o aparecimento dessas candidaturas esdrúxulas, excêntricas, como o Pablo Marçal. E que está fazendo estrago, né? Já está fazendo estrago. É um Bolsonaro sem ter sido do Exército. Pedro Paulo estava trazendo um dado quando a gente estava reunido antes de começar a gravação. Como é que é o avanço Que ele está comendo, do Pablo Marçal? ele está atacando a base do Nunes, né? Ele está crescendo em cima do Nunes. De maneira significativa? Segundo essa pesquisa, sim. Quer dizer, e aí o que o Marcelo diz, nós estamos falando, na verdade, pode estar parecendo que a gente derivou aqui para outro assunto, mas é tudo parte do mesmo, da mesma coisa, né? Que é, quando vocês estavam falando na política internacional, o Marcelo estava aqui desenvolvendo esse raciocínio, que é o raciocínio, né? Os países têm interesses e precisam defender os seus. E aí me ocorreu que, nessa questão, a gente está refém do atraso ideológico. E aí, de um grupo determinado que está no governo. E aí, como a questão política mais importante são as eleições municipais, nesse momento, dentro do Brasil, não é que seja a questão mais importante, é o que toma o tempo e a atenção dos políticos nesse momento da eleição municipal. A grande eleição municipal é a de prefeito de São Paulo. É a mais visível, é a mais significativa, porque lá existe uma polarização Ela é a mais ideológica. definida. É a mais ideológica. E definida. Sendo que o candidato Ricardo Nunes é mais ou menos, porque ele era vice-prefeito, ele era vice do Bruno Covas. Mas ele agora é apoiado pelo Tarcísio e ao mesmo tempo é apoiado pelo MDB, é apoiado por isso, por aquilo e tal. Ficou ali um candidato meio de centrão com apoio do partido do Bolsonaro. Aí vem um camarada que é mais esse, Pablo Marçal, que é nitidamente uma revista da política, porque o Bolsonaro era deputado, tinha prestígio, tinha tradição, era deputado uma porção de mandatos, conhecia o assunto. Não, o Nicolás Ferreira também era uma revista. Mas o Nicolás Ferreira é o uso exclusivo das redes sociais de forma ostensiva. Perdão. O Pablo Marçal não é. Ele usa televisão, ele se sai nos debates, ele fala absurdos e tal. Ele tem um passado discutível ao extremo na questão civil de São Paulo, mas está fazendo um estrago. Por quê? Porque a eleição de municipal de São Paulo para prefeito retrata o pensamento da opinião pública do Brasil como um todo. É, claro. Você acha que tem risco de São Paulo ter um prefeito, Pablo Marçal? É óbvio que tem risco. Tem? Não quer dizer que vai ocorrer, porque as forças políticas são assim e o sistema conduz a um segundo turno. Isso aí depois a gente vê, mas realmente vai ser uma coisa muito esquisita. Você tem um segundo turno do Boulos contra o Pablo Marçal. Não, e não é só isso. Esses fenômenos Pablo Marçal passam a aparecer em tudo que é capital, em tudo que é cidadezinha, em todo lugar onde você tem influências, né? Youtubers, influenciadores. Vai começar a aparecer esses candidatos cujo o grande capital político, entre aspas, é justamente o número de seguidores. Muito bem. Então o presidente da República, que é chefe de Estado no Brasil, não é só um político, é um chefe de Estado, participa diretamente das campanhas eleitorais, apoiando candidatos do PT, quando eles estejam coligados com gente que critica o governo, não sei o quê. A autoridade do presidente da República como chefe de Estado, e por isso que nós estamos falando desse assunto das eleições municipais, é diretamente ligada ao seu prestígio como chefe de Estado internacionalmente também. Quer dizer, isso aqui não é um parlamentarismo, mas na França a questão internacional é o Macron, mas quem administra a Receita Federal francesa lá não é o Macron, é o primeiro-ministro. É outra questão, né? É diferente o modelo. Nesse modelo brasileiro, que mimetiza o modelo americano, lá o presidencialismo com toda a força, o presidente da República não pode tomar partido, porque senão a autoridade dele como chefe de Estado é erodida
pelo lado que ele toma na eleição municipal de São Paulo, em que o PT nem tem Sim, candidato. porque aí você sai lá do internacional e Cai vem na eleição de São Paulo, que- não é porque o eleitor de São Paulo está preocupado com a Venezuela, Não, é por mas causa ele da atitude do está governante. percebendo que a posição do governante, que está de um lado definido na eleição de São Paulo, não é neutra, não é de Estado, é partidária. E aí atrapalha tudo. Faz com que o Pablo Marçal cresça, tá entendendo? Quer dizer, não tem uma... Põe lenha na fogueira. põe Eu a acho que lei é na isso, fogueira. põe lenha na fogueira da polarização, porque a atitude ideológica é que acirra a polarização. Né? A polarização está centrada na questão ideológica. Ideologia vagabunda, mas bem rala. Mas ideologia. E Mas, aí- mas se comporta, tem as características de comportamento ideológico. E o né? oponente adora, né? Porque Não, pode adora. contraditar Exatamente. e aí a Porque coisa... ele tinha um comportamento Fica nesse ideológico ambiente. também. Né? Isso. O Bolsonaro, enquanto presidente, tinha um comportamento ideológico também na sua relação na política externa. Né? Tinha o mesmo comportamento. Era amigo do Trump. Então, Ia lá exatamente. pra Então, o filho, queria que o filho fosse Embaixador, lá, né? Porque ele era chapeiro, né? Porque sabia fazer hambúrguer. Então, essas histórias são esdrúxulas, mas são icônicas, né? São, ao mesmo tempo, demonstram como é que isso acontece. Essa que acho que é o problema que ele está vivendo. Quer dizer, não existe... Não mudou nada, né? Uma mudança do Lula ser mais bem recebido, porque não é tão histriônico, nem tão, aventureiro como o Bolsonaro, mas também é aventureiro de qualquer forma, porque ele não arreda pé de se posicionar ideologicamente. Né? Perdeu capital Não, nesse não tempo. só. Perdeu capital. O Lula quer ser um participante da movimentação política de alto nível internacional. Em nome desse desejo e dessa constatação, lá no comecinho, nós conquistamos uma opção de coisa para cá. O Bolsonaro não queria ser. Ele mandava as favas essa coisa toda. Pouco importa. Não era de lado nenhum no lado internacional, nem dava palpite, nem ia. Participava marginalmente dos encontros do chefe Você de disse que a Estado. pretensão era diferente. Claro. Quer dizer, um tem pretensão, o outro não Outro tinha não tinha. O pretensão. outro achava engraçado lá, conviver com o Trump na Flórida, sei lá onde. Ele e tal. gostava também da Arábia Saudita, que tinha os brindes legais lá. É, né? Isso é tudo muito simpático, mas não era Eu sempre curti, importante, né? não era importante como chefe de Estado para o Bolsonaro a questão internacional. Para o Lula era importante e continua sendo, só que ele está errando tudo. Quando ele erra, ele erode a sua autoridade. Quando perde a sua autoridade, perde presença nas eleições municipais. Ele passa a ser repelido como chefe de Estado nas eleições municipais. Aí o cidadão, na eleição municipal, nesse momento, é o que todo mundo tem para participar. É o voto, é você botar um votinho lá para vereador e para prefeito. Se, eu não gosto desse cara não, o Lula está apoiando. É o assunto da decisão, é o que te Participação. permite, é um momento de decisão. E nesse momento de decisão entram vários fatores. Entra, Não e com seria- certeza o eleitor hoje sabe que vai votar. A forma que ele tem de participar, manifestar a sua opinião, é pelo voto. Todo mundo exerce. É obrigatório, inclusive, no Brasil, o que não quer dizer que todos o exerçam. Mas nesse momento ele leva em consideração, na cabecinha dele, todos os fatores envolvidos. O transporte público, a escola do filho, a não sei o quê. E a posição internacional do Brasil, sim. Todo brasileiro se orgulha de ser respeitado internacionalmente. É como diziam lá na Universidade de Colômbia, né? Lá pelo certo momento, 2010 e tal e coisa, a gente falava assim, Brasil. Não, isso faz parte. Agora em 2018 era Brasil. O Brasil é o que o André Lara Rezende chama de patrimônio cívico, né? Que vai desde a respeitabilidade que você tem, né? Nas atitudes que você tem internacionalmente e tal, até assim, Brasil, Ayrton Senna, Pelé, né? Marcelo Madureira, era sempre assim, você chega nos lugares, né? O Brasil é reconhecido pelos seus grandes feitos e pelos seus grandes brasileiros e tal. Não tem mais, não tem, o nosso patrimônio cívico é muito baixo. E isso mostra, assim, a que ponto nós chegamos. E quando um trabalho, uma atitude de um governo contribui, e aí de um governo não, como a gente está dizendo aqui, 2 governos, que começou no Bolsonaro, a erosão é por um lado, mas tudo resulta na erosão, né? A erosão não tem só não é só o vento, né? Não, a água também. pois é, mas o resultado é
a erosão, né? Tá da erosão. E é isso que está nos acontecendo. E eu não tenho a menor ideia, não faço a mais pálida de como é que a gente vai sair dessa. Eu fico Fala. irritado com a lucidez do Márcio Fortes. Eu tenho me irritado essa sua Por lucidez. quê? Muito, as conclusões são muito... Eu não cheguei a conclusão Difícil. nenhuma. Não, A minha não, conclusão não. é simples. Criticar. É a mesma de sempre. Tudo que estamos vivendo é uma transição. Mas essa transição vai dar aonde? Não sabemos, porque é transição. Então Não, tem você diversos me- degraus. Primeiro a eleição municipal, depois a substituição das lideranças das mesas da Câmara e do Senado, depois o que vai acontecer na economia, Mas- depois o que vai acontecer não sei o quê, face à perspectiva de que o próprio Lula seja ou não candidato a presidente em 2026, que é isso que está na cabecinha de todo mundo. Aí ele vai ser o Biden. Aí, Não sei. É a bidenização do Lula. Não sei, O que pode eu ser que sinto é o sim, seguinte, pode ser mas que não. você me convidou para atravessar a Canal da Mancha, eu estou nadando há um tempão e a Inglaterra não chega nunca. Você é um péssimo nadador. Você está só no barquinho ali. É transição. Nada aí. Tá bom, vai nadando, meu filho. Você está no bote, né? É. Eu estou lá dando Todos braçada. estamos no bote. Olha Todos só, nós. e é nesse simpático clima de divergência que a gente chega ao final deste programa, nesta semana, te convidando para nos acompanhar, você já sabe aonde, né? No YouTube, em todos os canais, My News que está aí, e mais uma vez compartilha, dá uma força, se inscreve para a gente seguir adiante com essa mesa, né, gente? Que tem a pretensão, aí sim, tem a pretensão de discutir os problemas do país numa perspectiva que não seja essa perspectiva prisioneira. Polarizada. Eu não gosto mais dessa palavra, que ela está Também não. muito gasta. Sabe? É muito polarizado. Prisioneira de lógicas de torcidas, né? É isso que a gente ambiciona aqui, tá? Fica aí e fica também com o nosso abraço, nosso beijo, nosso carinho. Até semana que vem.